Comparado com o dinamismo da Revolução Industrial que varria a Europa Ocidental desde o final do século XVIII, a Rússia permanecia notavelmente atrasada, enquanto o Ocidente se transformava com mudanças fundamentais nas estruturas sociais. A terra dos czares permanecia estagnada, retendo raízes puramente medievais. A Rússia era um país de latifundiários e servidão, onde camponeses sofriam sob a sombra da miséria, com apenas uma fina camada intermediária composta por funcionários e comerciantes. As reformas de Pedro o Grande, que buscaram emular instituições europeias, deixaram intocado o lamentável sistema de servidão, coexistindo com o regime político reacionário. Estas barreiras obstaculizavam o progresso econômico e social, enquanto o país hesitava em abraçar a modernização que seus vizinhos abraçavam. No entanto, o impulso para a modernização finalmente surgiu após a derrota da Rússia na Guerra da Crimeia em 1864. Em 1861, o regime de servidão foi abolido pelo czar Alexandre II, abrindo caminho para reformas subsequentes que introduziram tribunais independentes e órgãos administrativos locais. O mais importante, porém, foi a criação das bases para o desenvolvimento industrial. Sob a liderança de Sergeyevich, ministro de Finanças, a industrialização emergiu como a única maneira de manter a independência política e a posição de potência do país. A Rússia, que estava atrasada em relação à industrialização, não tinha escolha senão acelerar o processo. E a obtenção dos meios econômicos necessários envolveu aumentos de impostos, taxas estatais e capital estrangeiro. A política proteccionista e uma moeda garantida por reservas de ouro atraíram investimentos, tornando a Rússia um local atraente para o capital estrangeiro, com França e Bélgica se destacando como principais investidores. O ritmo frenético de industrialização superou até mesmo as nações ocidentais. Cidades surgiram, interligadas por uma nova malha ferroviária que se estendia por todo o país. A população dessas cidades explodiu em menos de uma década, graças ao surgimento de novos centros industriais, minas e oportunidades de emprego. No entanto, o desenvolvimento industrial na Rússia foi moldado por capital estrangeiro, concentrando investimento nas indústrias já estabelecidas. Grandes fábricas eram ilhas de prosperidade em um mar de pequenas empresas agrícolas. A concentração de produção na Rússia era notavelmente maior do que no resto da Europa, resultando em uma demanda crescente por mão de obra, muitas vezes recrutada de fora do país. A classe trabalhadora que surgiu com a expansão industrial era, em grande parte, composta por camponeses empobrecidos, que mantinham laços com suas comunidades rurais e uma mentalidade antiquada. A falta de educação e a influência de crenças antigas e religiosas eram predominantes. Jornadas de trabalho exaustivas, salários miseráveis e moradias precárias, junto com a falta de segurança no trabalho, eram a norma. Reuniões e greves eram proibidas, deixando os trabalhadores sem meios legais para lutar por seus direitos. Apesar da expansão industrial, as áreas urbanas enfrentavam condições de vida precária, que ainda eram superadas em misérias pelas comunidades camponesas. O fim da servidão, em 1861, trouxe consigo a imposição de impostos sobre pedaços diminutos de terra, agravando a crise agrícola. A rápida expansão populacional piorava a escassez de alimentos, levando a grave crises de fome. E as autoridades burocráticas não conseguiram resolver esses problemas sociais e econômicos, intensificando as tensões na sociedade. Para lidar com as dificuldades internas, o governo recorreu a uma pequena guerra vitoriosa contra o Japão em 1904, que resultou em uma derrota humilhante e marcou um ponto de virada rumo à Revolução.